Olá, hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda de um período crucial, sabe, e bastante agitado. Os primeiros passos da política externa do Brasil Império. Isso mesmo, um período de muitas definições. E as fontes que a gente tem aqui detalham dois desafios enormes que surgiram logo de cara. A Guerra da Cisplatina e, bom, aquele processo complexo para conseguir o reconhecimento da independência. Dois nós difíceis de desatar logo no começo. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender como esses eventos acabaram moldando as relações internacionais do Brasil que estava nascendo, né? E quais foram as pressões, assim, que o Dom Pedro I enfrentou, tanto aqui dentro quanto lá fora. E tem um ponto que, olha, me chamou atenção logo de cara nas fontes. Como é que uma guerra tão desgastante lá no Sul, e mais essas negociações diplomáticas super tensas com Portugal, com as potências europeias, como isso tudo definiu não só as fronteiras, mas a própria imagem, a soberania de um país que estava, tipo, engatinhando. Parece meio contraditório, né? É uma dinâmica complexa mesmo. Uma coisa puxando a outra. Ok, então vamos investigar isso aí. Para começar, a gente precisa entender o contexto da Banda Oriental, o atual Uruguai, certo? Certo. Em 1821, ainda como parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a região foi anexada, virou a província Cisplatina. Isso foi logo depois da derrota do líder local, o José Artigas, né? Exatamente. Artigas foi derrotado em 1820, se exilou no Paraguai, mas, assim, a resistência local não acabou ali não. As fontes mostram bem que essa anexação foi mais uma imposição do Rio de Janeiro do que um desejo real da população de lá, sabe? Ah, entendi. Não era um consenso. Longe disso. Aí, em 1825, esses grupos de resistência foram buscar apoio em Buenos Aires, lá nas Províncias Unidas do Rio da Prata, e declararam a união com os argentinos. Foi o estopim. E a resposta de Dom Pedro I foi? Rápida, né? Foi rápida. Guerra. Mas, pelo que eu entendi das fontes, essa guerra, bom, não foi um passeio. Durou quase 3 anos e custou muito caro, certo? Não só dinheiro, mas vidas, para os dois lados. Custou, olha, caríssimo. E aqui tem um ponto-chave que as fontes ressaltam muito. A guerra desestabilizou profundamente ambos os governos. Foi pesado para os dois lados. Mesmo? Como assim? No Brasil, o desgaste financeiro, a impopularidade do conflito, tudo isso contribuiu muito para a crise política que acabou levando à abdicação de Dom Pedro I em 1831. Nossa, então teve um impacto direto na queda dele. Um impacto bem significativo. E do lado argentino, a guerra também levou à queda do presidente, o Bernardino Rivadavia. Quer dizer, foi uma aposta externa muito arriscada que abalou as estruturas internas dos dois países. Fascinante essa conexão, né? A guerra externa mexendo tanto na política interna. E as fontes falam alguma coisa sobre a organização política argentina também ter sido afetada? Falam sim. Um detalhe interessante é que as Províncias Unidas tinham uma estrutura mais descentralizada, sabe? E a necessidade de bancar o esforço de guerra contra o Império Brasileiro acabou forçando a criação de um poder executivo mais centralizado, mais forte lá em Buenos Aires. A guerra acabou meio que moldando a organização política deles naquele momento específico. Entendi. Depois de tanto conflito, imagino que tentaram a paz. Mas as negociações diretas entre Brasil e Argentina não deram certo, né? Pelo que li. Falharam. As conversas no Rio de Janeiro não levaram a um acordo. E é justamente nesse impasse que a Grã-Bretanha entra em cena, assim, de forma bem decisiva. E por que esse interesse todo dos britânicos em mediar a situação? Era só, tipo, boa vontade? Vamos ajudar os amigos? Olha, longe disso. Os britânicos tinham interesses muito, muito concretos. Primeiro, eles queriam o fim do bloqueio naval que a Marinha Brasileira estava fazendo ali na região do Rio da Prata. Isso atrapalhava demais o comércio britânico, que era bem intenso ali. Ah, o comércio sempre falando alto. Sempre. Segundo, eles queriam restabelecer a normalidade das transações comerciais e financeiras na área. E tem um ponto crucial. A Inglaterra via com bons olhos a manutenção da estabilidade da única monarquia independente nas Américas, que era o Brasil, né?
Claro, um parceiro estratégico. Exato. A guerra prolongada era uma ameaça para o trono do Dom Pedro I e, por consequência, para os interesses britânicos ligados ao Brasil. E vale até lembrar que esse bloqueio naval gerou um monte de pedidos de indenização de vários países. Foi um problema que se arrastou, viu? Até o segundo reinado, quando o Brasil finalmente decidiu não pagar mais essas cobranças. Nossa, que complicação. E como essa guerra era vista aqui dentro do Brasil? Pelo que eu li, a percepção não era nada boa, né? Péssima. As fontes falam muito numa sensação de derrota, sabe? Especialmente depois de algumas batalhas como a do Passo do Rosário, que os argentinos, aliás, celebram como vitória em Ituzaingó. Perspectivas diferentes do mesmo evento. Pois é. E além disso, a guerra era extremamente impopular aqui. Não existia um sentimento de que o pessoal da Cisplatina era brasileiro. A população não via sentido em tanto sacrifício, tanto dinheiro gasto por aquele território. Faltava aquela identificação nacional que justificasse o custo todo, humano e financeiro. Então, qual foi o desfecho real dessa guerra? Se não teve um vencedor claro, e os dois lados saíram super desgastados. O resultado foi o que a gente chama de empate de pirro. Ninguém saiu realmente vitorioso, né? A conta foi alta para todo mundo. A solução, que foi costurada com forte participação britânica, foi a criação de um país independente, a República Oriental do Uruguai. Ah, aí nasce o Uruguai. Exato. E tem aquela frase famosa do negociador britânico, o Lord Ponsonby, que descreveu o Uruguai como um algodão entre dois cristais. Algodão entre dois cristais, referindo-se ao Brasil e Argentina, imagino. Isso. A ideia era criar um estado tampão, sabe? Um conceito que estava em voga na Europa depois do Congresso de Viena. Era para evitar conflitos diretos entre os vizinhos maiores, Brasil e Argentina, e manter um equilíbrio de poder na região que fosse, claro, favorável aos interesses britânicos. Essa imagem do algodão entre dois cristais é bem forte. Mas essa visão de uma criação puramente diplomática, assim, um estado tampão feito de encomenda, ela é totalmente precisa? Ou tem mais coisa aí? É uma visão que, assim, precisa ser um pouco matizada, né? O que é fascinante aqui, e que as fontes também sugerem, é que essa perspectiva britânica, muito focada no equilíbrio de poder, tende a minimizar um pouco as aspirações nacionalistas que já existiam lá na Banda Oriental desde a época do Artigas. Ah, já havia um sentimento local forte. Já havia, e ele se fortaleceu enormemente durante a própria luta pela independência contra o Brasil. Quer dizer, o Uruguai não foi só uma criação artificial de gabinete. Ele nasceu também com uma legitimidade própria, forjada na resistência, no desejo de autodeterminação do povo de lá. Entendi. Faz mais sentido. Claro que, ironicamente, a metáfora do Ponsonby acabou se provando meio trágica depois, né? O tal algodão logo se encharcou de sangue com as guerras civis uruguaias, entre os blancos e os colorados. E essas guerras, muitas vezes, refletiam as disputas de influência entre o Brasil e a Argentina na região. O algodão não amorteceu tanto assim. Que história, hein? E essa solução negociada na Cisplatina, com um peso britânico tão grande, já nos dá uma pista para o próximo grande desafio que as fontes abordam: conseguir que o mundo, e principalmente Portugal e a própria Inglaterra, aceitassem formalmente a independência do Brasil. Exatamente, era o outro grande nó. E aqui surge uma pergunta bem crucial que alguns historiadores, como o Cervo e o Bueno, levantam. O Brasil precisava desesperadamente desse reconhecimento formal, a ponto de fazer tantas concessões como fez? É uma pergunta excelente e que gerava debate já naquela época, viu? Se a gente olhar pragmaticamente, o reconhecimento britânico na prática já existia de forma tácita. O Brasil já mantinha relações comerciais financeiras que eram vitais com a Inglaterra, mesmo sem um tratado formal de reconhecimento. Interessante. Então o comércio já estava rolando. Já estava. Talvez o reconhecimento formal interessasse até mais a Londres, para consolidar a influência econômica e diplomática deles aqui. E quanto a Portugal? Bom, em 1823, a independência brasileira já era um fato militar e político consumado. Portugal, sem o apoio da Grã-Bretanha, apoio que perdeu ao resistir à independência, não tinha mais como reverter a situação pela força. Acabou. Então, isso levanta a questão que figuras como José Bonifácio parecem ter colocado, né?
Fazia sentido pagar um preço tão alto, fazer tantas concessões, por algo que na prática já tinha sido conquistado no campo de batalha e na política? Exatamente essa era a crítica. Por que oferecer tanta coisa por um status que já era uma realidade? O Bonifácio, em particular, era muito cético, muito crítico em relação a essa necessidade de se apressar e pagar caro por esse reconhecimento formal. Ele achava um erro. E como foram essas negociações com Portugal, que aconteceram lá por 1825? As fontes indicam que a Inglaterra teve um papel central de novo, né? Não largou o osso. Sim, de novo ela. A Inglaterra se ofereceu para mediar as conversas entre os representantes do Dom João VI, rei de Portugal, e do Dom Pedro I, nosso imperador. Com isso, a negociação deixou de ser só entre Brasil e Portugal, virou tripartite, com a Inglaterra ali no meio como mediadora. Com seus próprios interesses, claro. Obviamente. E o mediador britânico era o George Canning. Aliás, o mesmo sujeito que tinha negociado os tratados de 1810 com Dom João, aqueles tratados que deram vantagens comerciais enormes para a Inglaterra aqui no Brasil. Ou seja, ele já conhecia bem os pontos fracos e onde apertar. Figura conhecida. E antes da gente entrar nos termos do acordo em si, precisamos falar um pouco do José Bonifácio. As fontes pintam ele como uma figura bem diferente dos outros líderes da independência, não é? Sem dúvida nenhuma. Bonifácio não era advogado, não era militar, como muitos outros. Ele era um cientista, um mineralogista de renome internacional, uma cabeça pensante, com uma visão muito pragmática das coisas. Ele passou mais de 30 anos na Europa, viu a Revolução Francesa de perto. Uma bagagem e tanto. Muita bagagem. Ele foi peça-chave na articulação inicial da independência, garantindo a adesão das províncias do Centro, Sul e tal. Só que ele foi afastado do governo, poucos meses depois do Grito de Ipiranga, lá por 1823. E qual foi o impacto desse afastamento dele nas negociações com Portugal, então? Olha, se a gente conectar os pontos, o afastamento do Bonifácio foi decisivo. Sem a influência pragmática e, vamos dizer, nacionalista dele ali no governo, o caminho ficou mais livre para um acordo que fosse mais permeável às pressões portuguesas e principalmente às britânicas. Entendi. A ausência dele pesou. Pesou muito. Já no exílio, o Bonifácio criticou o Tratado de 1825 de forma implacável. E que termos foram esses que causaram tanta indignação assim? O que o Brasil teve que engolir? Bom, sob forte pressão inglesa, foram aceitas várias exigências portuguesas. Uma delas, que o Bonifácio chegou a ironizar chamando de vaidade senil, foi o Dom João VI manter, pro resto da vida dele, o título honorário de Imperador do Brasil. O rei de Portugal ser também imperador honorário do Brasil independente. Exatamente. Era só simbólico, mas feria o orgulho nacional aqui, né? Uma coisa meio esquisita. Bem esquisito mesmo. E a questão financeira? Ouvi falar de uma indenização bem pesada. Pesadíssima. O Brasil concordou em pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Uma fortuna na época. 2 milhões de libras? Mas por quê? Parte disso seria pela concessão da independência, como se Portugal estivesse nos dando algo, e outra parte era por supostos bens que a família real teria deixado aqui. Era uma quantia, olha, astronômica para o Tesouro do Brasil recém-independente. Colocou o país numa situação financeira delicada, logo de cara. Foi um fardo carregado por anos. Imagina. 2 milhões de libras. E teve mais coisa. Li algo sobre as colônias portuguesas na África. O que foi isso? Sim, outra exigência crucial para Portugal foi a promessa formal de que o Brasil não aceitaria a incorporação de nenhuma colônia portuguesa lá na África. E por último, teve aquela questão mais semântica, mas com um peso simbólico enorme, não é? Sobre a independência ter sido concedida e não conquistada. O tratado afirmava todas as letras que a independência do Brasil tinha sido generosamente concedida por Dom João VI. Uma completa distorção da realidade histórica, né? A gente lutou por isso, mas servia para salvar as aparências da monarquia portuguesa. Para muitos aqui no Brasil, foi visto como uma humilhação. Dá para entender. Essas foram as concessões a Portugal. Mas a Inglaterra, como mediadora onipresente, também tinha suas próprias exigências diretas, certo?
A principal era mesmo sobre o tráfico de escravos. Precisamente. A abolição do tráfico negreiro era uma bandeira antiga da política externa britânica. Uma pressão que vinha, desde o Congresso de Viena, lá em 1815. Já tinha até um acordo de 1817 com Portugal que proibiu o tráfico ao norte da linha do Equador. Certo, já existia essa pressão. Sim. Aí, a Inglaterra usou a negociação do reconhecimento da independência brasileira como um momento estratégico. Uma oportunidade de ouro para impor de vez essa agenda ao Brasil. Era a condição deles. E Dom Pedro I cedeu. Imagino que isso deve ter gerado um atrito gigantesco com a elite agrária daqui, que dependia do tráfico. Cedeu, ele estava totalmente entre a cruz e a espada, né? De um lado, a pressão britânica, da qual ele dependia para o reconhecimento e para conseguir empréstimos. Do outro, a fúria da elite agrária escravista brasileira, cuja economia dependia vitalmente do fornecimento de mão de obra africana. Não tinha saída fácil. Que sinuca de bico. E qual foi o acordo final sobre o tráfico? O tratado que selou o fim do tráfico foi assinado em 1825 e ratificado em 1827. Ele estipulava que, a partir de 1830, o tráfico seria considerado ilegal, equiparado à pirataria. Foi uma decisão de impacto monumental na sociedade e na economia brasileira nas décadas seguintes. Mexeu com tudo. Nossa, que cenário complexo esse início. Enquanto toda essa negociação super tensa acontecia com Portugal e Inglaterra, outros países já iam reconhecendo o Brasil, correto? Os Estados Unidos foram os primeiros, né? Sim, os Estados Unidos foram os primeiros do Ocidente, reconheceram o Brasil em janeiro de 1824. Isso se alinhava bem com a doutrina Monroe, que tinha sido proclamada pouco antes, aquela ideia de América para os americanos, e claro, tinha interesses comerciais por trás também. E teve um brasileiro que ajudou nisso, né? Sim, o trabalho do nosso enviado, o José Silvestre Rebelo, foi fundamental para convencer o governo americano. Fascinante. E depois dos Estados Unidos, quem veio? O México foi o segundo país das Américas a reconhecer. Na Europa, a França e a Áustria também reconheceram relativamente cedo. Mas, curiosamente, a Rússia czarista foi a última das grandes potências da época a formalizar o reconhecimento. Isso só aconteceu em 1831, já no finalzinho do primeiro reinado. Demorou, hein? Ufa, que jornada por esses primeiros anos diplomáticos do Brasil. Recapitulando bem rápido, tivemos a Guerra da Cisplatina, um conflito caro, impopular, que acabou resultando na independência do Uruguai, mas com forte influência britânica. Exato. E, ao mesmo tempo, um processo de reconhecimento da independência brasileira cheio de controvérsias, marcado por concessões financeiras e simbólicas enormes a Portugal e pela imposição britânica do fim do tráfico negreiro. Então fica bem claro que o Brasil já nasceu diplomaticamente sob uma pressão externa intensa, né? Com decisões difíceis que tiveram ecos por muito tempo. Exatamente. Esses eventos iniciais revelam de forma muito clara essa tensão constante entre os interesses de uma nação que estava tentando se afirmar, as duras realidades do poder global da época, com a Grã-Bretanha ali como a potência hegemônica indiscutível, e o peso de heranças coloniais bem complexas, como a escravidão e a dependência econômica. Uma teia de fatores. Uma teia, e a maneira como o Brasil navegou nessas águas turbulentas, cedendo aqui, tentando se impor ali, acabou definindo não só a sua inserção no mundo, mas também muitos dos desafios internos que o país enfrentaria dali para frente. E para quem nos ouve, fica talvez uma reflexão, né? Considerando esse preço alto que foi pago financeiro, territorial, em soberania com a questão do tráfico e as críticas duras de gente como o Bonifácio na época, como será que esses primeiros acordos diplomáticos, tão moldados por pressões externas, influenciaram não apenas as relações externas, mas a própria construção da identidade nacional brasileira e os dilemas internos que persistiram ao longo do século XIX e, quem sabe, de alguma forma, chegam até hoje? É algo para a gente continuar pensando, né? Com certeza. São questões que continuam reverberando.